Meu nome é Juvi e esse é o podcast Monólogos, onde eu sento aqui e falo por alguns minutos sobre algum assunto, não para obter respostas, mas sim para abrir janelas de perguntas. E hoje a gente vai falar sobre o livro A Vontade de Mudar, da Bell Hooks, que fala sobre masculinidade. Sem dúvidas, a gente vive numa sociedade onde existe uma sede por sentir o amor dos homens, e não só numa relação heterossexual, amorosa, mas existe uma carência de se sentir o amor de um pai, o amor de um avô, de um irmão, de um amigo, e existe esse dilema entre o que é definir a própria masculinidade. Atualmente existe uma crise de masculinidade, e junto desse pacote vem também a necessidade de provar uma masculinidade, como se atos que são feitos e praticados por homens conseguissem ditar que eles têm uma masculinidade elevada, ou um carimbo de esse é um homem raiz, é alfa, é red pill, e esses inúmeros termos e possibilidades de masculinidade que a gente vê num âmbito mais radical e mais misógino quando a gente pensa em debates, principalmente online, fóruns e tudo mais. Mas a verdade é que na vida de todo homem existe um corte na infância. Homens se lembram, em sua maioria, porque nem todo mundo teve uma infância feliz, mas aqueles que tiveram uma infância equilibrada se lembram de ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa que realmente desfrutava de uma singeleza e de um encanto da vida, em que em algum momento esses desejos foram silenciados, foram ocultados, e se consolidou na cabeça a seguinte frase: eu não sou amado. E se eu não sou amado, logo eu não posso amar. Logo isso está no campo da impossibilidade. E isso abre janela para todos os outros subprodutos da masculinidade tóxica que a gente vê. E ultimamente tem se falado muito em desconstruir masculinidade tóxica e tudo mais, mas aí vem a pergunta: o que tem se construído? Né? E essa é a necessidade, não só desconstruir, mas construir uma masculinidade que seja saudável, que seja ética. E a questão saudável e a questão ética pressupõe um outro, ou seja, é algo que não se pode fazer em solidão. A ética pressupõe que existe outro balizador, outro indivíduo, da mesma forma que o saudável, porque não é só sobre algo que faz mal para mim, mas que faz mal ao meu entorno e uma trama da sociedade, né? E existe essa constatação também que a Bell Hooks fala no início do livro sobre homens que não foram felizes em seu relacionamento porque estavam em busca da mulher pronta, a mulher perfeita. E nisso, quando ele se depara com uma mulher real, que é uma mulher que não está pronta, que é uma mulher que não é perfeita, que é um ser humano com suas questões, assim como qualquer outro ser humano, se aborta o relacionamento nesse momento de virada. Por quê? Porque não se acredita que os problemas podem ser resolvidos e que a cura pode ser alcançada. Ou seja, se existe um problema e esse problema não é passível de se resolver, eu vou fugir, porque eu não tenho a habilidade de reparar. E algo intrínseco é que o amor é a capacidade de reparar coisas, de consertar coisas, que vai bem diametralmente no oposto dessa ideologia capitalista que a gente tem de descartabilidade das coisas e pega um novo e usufrui e joga fora. Então isso faz um paralelo para esse ponto sentimental e no final das contas é isso. Procuram-se homens capazes de amar. Patriarcado e meninos. Se a gente fosse de porta em porta perguntando para os homens se eles estão de acordo, se eles são a favor de todo o tratamento desigual e toda a violência que atinge as mulheres, certamente eles diriam: pô, isso daí é zoado, isso não é legal, isso não é bacana. Eu não sou a favor disso. Mas se você falar para eles que para isso se extinguir, é necessário que a dominação masculina acabe. Então, alguns iam titubear e falar: olha, talvez comigo não. E o que é esse regime da dominação masculina que a gente começa a ver desde criança?
é o que a gente chama de patriarcado, que é considerada uma das doenças mais letais dentro da nossa sociedade, uma doença social, porque é um sistema onde se acredita na desigualdade entre gêneros e que homens são superiores e dominantes às mulheres e os outros gêneros descendentes. Isso vale para pessoas LGBT, para pessoas trans, para pessoas não binárias. Então, a gente cresce numa sociedade onde Deus é homem, os políticos são homens, os protagonistas na mídia são homens. Então, o menino ele se vê pertencente a esse lugar de poder, esse lugar de dominação. E se existe esse lugar de dominação, existe um lugar dominado. Então, naturalmente, esse lugar dominado vão ser as mulheres. E aí, já na vida ali, na infância, os meninos choram sem nenhum gesto de conforto, para que eles não cresçam uns molengas, que eles não sejam emasculados. Ou seja, meninos não choram? Não, meninos choram, porém choram sozinhos, choram em solidão. E chorar em solidão significa ausência de comunicação. E esse choro sozinho reflete uma realidade muito triste num ser humano tão frágil que é uma criança, que é você pensar que você não é merecedor de amor. Porque quando você chora, ninguém vem te confortar, ninguém vai te dar amor. Pede pra você resolver isso de uma maneira solitária. E isso vem muito por conta de uma homofobia internalizada na criação dos meninos. E essa criação pode ser por um pai, por uma mãe, por um pai e uma mãe, porque o machismo atinge todas as possibilidades de gênero. Então, esse menino não pode ser gay, porque ser gay é algo menor, é algo dissidente, é algo fora da norma. Então você tenta abafar esse tratamento sentimental como se isso fosse tornar ele um molenga, como se isso fosse tornar ele um marica. E aí é a raiz de todo bullying e toda coisa, quando na verdade a maior parte dos meninos foram criados por casais heterossexuais e mesmo assim eles são gays, ou seja, a educação do exemplo e do que se vê dentro de casa não necessariamente diz respeito a isso. A sexualidade é apenas a sexualidade e no final das contas a cultura masculina heterossexual é tão tóxica quanto a cultura masculina gay. Porque não é apenas uma questão de sexualidade, é uma questão de cultura, de sociedade, e o mesmo treinamento que um homem hétero recebe é o que um homem gay recebe. Então, esse isolamento das emoções faz com que todo menino na adolescência tenha essa fase meio antissocial, meio bicho do mato, meio preciso afirmar minha autonomia, e nisso vai se isolando e perdendo esse sentido de valor de carinho. Por quê? Porque você guarda as suas emoções ao invés de se sentir confortável para expressar elas. E a partir disso se cria um exercício também de agência dupla, que geralmente na infância acontece como? Mesmo que você tenha uma educação antipatriarcal em casa, uma educação antimachista, e em casa você demonstra esses valores, quando você vai para o âmbito da escola, da sociedade, a convivência com outros meninos, exige-se do menino representar esses ideais da masculinidade tóxica para ser aceito naquele grupo, naquela comunidade. Então essa agência dupla acontece dessa forma. E mais tarde, enquanto adulto, essa agência dupla vai ocorrer dentro do relacionamento, onde às vezes ele é um cara muito legal com a mina dele e quando se junta com os caras destila uma toxicidade, mostrando a verdadeira face, ou o contrário, é um gentleman pra todo mundo que tá em volta, em público, com a namorada, mas em casa é um belo de um escroto. Por quê? Porque não existe uma conformidade de integridade das emoções e da qualidade dessas emoções. Não se vê motivo para se exercer o carinho, o amor, o cuidado e o afeto de maneira plena, porque a sociedade exige essa postura masculinista de dominação. Violência e sexualidade. Quando pensamos em violência, a gente pensa no estereótipo da violência física, da agressão, do beco, do soco, do sangue, né? Dessa coisa mais corporal, mas existem outras formas de violência também. Existe a forma do abuso verbal, que é essa comunicação extremamente violenta, sarcástica, tratamento de silêncio e tudo que envolve isso. Existe a violência psicológica, onde você aproveita de brechas da fragilidade da pessoa para exercer a dominação. Da mesma forma, existe a violência emocional, que você usa o afeto que a pessoa tem com você
contra ela, né? É aquilo de você usar aquilo que a pessoa disse contra ela. Existe também o controle do corpo, de você vigiar e punir o que a pessoa tá vestindo e o que ela faz e como isso acontece. E também a objetificação, que é essa extrema sexualização e essa desumanização do ser, colocando ele apenas como um alvo sexual, um alvo de objetificação e de realmente uso e desfrute. E nisso existe essa dinâmica do médico e do monstro, onde o médico é aquele homem frio, domado, calculista, ele é resolutor de problemas, mas ao mesmo tempo ele é impessoal. Enquanto isso, o monstro pode acordar a qualquer momento, quando a frieza não for mais necessária, quando for necessário algum tipo de reação que está no campo das emoções e dos sentimentos. E tanto se barra a variedade de sentimentos que o sentimento mais fácil de ser acessado é a raiva. E daí surge a violência, quando existe a necessidade de se acessar algo do campo emocional e a única coisa que se tem reforçada na dominação masculina é a explosão, e aí nasce o monstro, né? E a gente tem que pensar que, beleza, grande parte dos homens realmente domaram o monstro e não são violentos no sentido físico da coisa, no sentido da raiva. Mas existe o médico que tá todo nesse campo do abuso verbal, psicológico, emocional, controle do corpo e objetificação, que são outras formas de violência. Ou seja, não é só sobre resolver o monstro, é preciso resolver essa frieza emocional. E grande parte dessa frieza emocional existe por conta de um abandono parental que é muito grande e os meninos carecem de uma referência desde a infância de uma figura masculina presente. E o abandono parental às vezes acontece quando essa figura se retira fisicamente, ou seja, só vê no final de semana ou realmente não se sabe quem é o pai. Então existe uma sobrecarga em cima da mãe solo. E ao mesmo tempo, quando ele está fisicamente presente, são figuras que você não conhece intimamente. Existe essa ausência do corpo presente do pai, onde ele é uma figura mística, indesvendável, que você não consegue penetrar e acessar algo ali de emocional. E o sexo é algo que os homens têm que fazer nessa cultura da dominação. E é um sexo também ausente, que reflete essa ausência parental. Porque existe essa dinâmica de que, homens pensam com a cabeça de baixo. E por isso se normaliza, por exemplo, a violência sexual dentro das penitenciárias, onde homens mais fortes dominam homens mais fracos. E toda a dinâmica que existe nisso cria uma cultura do estupro, onde no sexo sempre uma parte é dominante e outra parte é submissa. Logo, a violência é um veículo do sexo e da possibilidade de sexo. E homens estão em busca de sexo em uma relação e não necessariamente em busca de amor. E às vezes eles tentam sanar essa demanda por amor, carinho e afeto através do sexo. Mas só que existe uma sexualização objetificante onde se erotiza até mesmo o não sexual e não se descansa dos pensamentos sexuais, da ânsia, que na verdade não é uma ânsia por sexo, é uma ânsia por algo mais profundo, mas que não se consegue acessar. Então o sexo acaba sendo esse único momento de vulnerabilidade, né? Esse momento de estou nu, estou numa relação afetuosa e meio que quais ferramentas você tem pra isso? Nenhuma. Então, por isso que a violência e a sexualidade são coisas que acabam se entrelaçando. E essa busca por algo mais profundo que não se sabe o que é, algo que não se nomeia, algo que não se elabora e não se conversa dentro da cultura masculina, no final das contas mostra que existe uma sexualidade masculina em crise. E essa crise se apresenta de várias formas, tanto dessa compulsão que existe pelo consumo de pornografia e a representação que a pornografia tem como algo real e não como algo audiovisual, mas em contraponto também existe a questão da libido reduzida e a não aceitação da própria libido reduzida por parte dos homens, onde a impotência se torna algo comum, a dificuldade de se conectar, de sentir prazer, a dificuldade de gozar, a insatisfação no sexo é algo que mostra que, tipo, toda essa promessa de dominação patriarcal não atende às expectativas quando se vai para o âmbito da obtenção de prazer e para o cuidado relacional e para a interação
relacional, ou seja, existem demandas e necessidades emocionais dentro da masculinidade que não são sanadas e tenta-se sanar isso através do sexo, mas não é no sexo que isso será sanado. Trabalho e feminismo. A questão do trabalho existe dentro da dominação masculina e no patriarcado porque se promete o papel de provedor, ou melhor, se impõe o papel de provedor. E nisso existe a cultura masculina onde busca a satisfação no trabalho e busca o dinheiro como obtenção de satisfação para resolver essas demandas emocionais, esse algo que não se nomeia. E nisso a gente tem que perceber que no regime capitalista que a gente tem, o trabalho se configura como tarefas tediosas, cansativas, desumanizadoras, e você empurrar a obrigação de satisfação no trabalho, de dinheiro no trabalho. Quando a gente vive um sistema capitalista que está em ruínas e que realmente desumaniza o trabalho humano, principalmente o trabalho que exige um labor diário e uma dinâmica dentro da cidade, de locomoção na cidade, que a gente pensa, no final das contas, o trabalho é o que gera infelicidade e depressão, né? E a partir disso que você desencadeia essas questões de saúde mental, da infelicidade e da depressão, o dinheiro não vem para resolver uma satisfação emocional, e sim para sanar essas questões. E dentro do trabalho e da dinâmica urbana, acaba que o uso do dinheiro vai para álcool, drogas, jogos, sexo, e nisso o patriarcado traz essa garantia do papel de provedor, mas ao mesmo tempo te oferece um trabalho desumanizador. E com o avanço da igualdade de gênero através dos movimentos feministas, entrada da mulher no mercado de trabalho, principalmente das mulheres de classe média, porque as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social sempre tiveram que trabalhar. Nisso, a gente tem mais mulheres presentes no mercado de trabalho e isso tira a exclusividade do homem de prover, igual quando a gente pensa enquanto sociedade há 100 anos atrás, 200 anos atrás, realmente a responsabilidade de prover era exclusivamente masculina. Hoje já não é mais. As pessoas conseguem gerir o seu próprio dinheiro, o seu próprio trabalho, e nisso, homens se deparando com mulheres que têm autonomia do trabalho e cargos de poder e têm uma gestão econômica própria, faz com que isso crie uma crise de masculinidade. Ou seja, homens perdem o papel exclusivo de autoridade econômica, de provedor. E nisso se invisibiliza também como a maior parte das mulheres vivem jornadas de trabalho muito mais longas, porque além de ter que sair de casa, trabalhar e exercer o seu labor, possui um segundo turno em casa, onde você precisa cuidar das tarefas domésticas e tudo que envolve a administração de uma casa, e enquanto mulheres delegam tarefas para os seus parceiros, elas estão trabalhando também, porque delegar significa um esforço mental de organização, observação e delimitação das coisas, e fora esse cuidado doméstico, que às vezes envolvem tarefas muito difíceis, tipo lavar um banheiro, cozinhar, calor do fogão e tudo mais, existe também essa questão do cuidado emocional, esse trabalho do cuidado emocional onde, tipo, né, tem que administrar as questões do relacionamento, as discussões e tudo que envolve sexo, família e todos esses emaranhamentos sociais, e o homem às vezes não usufrui dessa possibilidade de trabalho doméstico e gestão emocional porque acredita-se que isso é coisa de mulher, como se as mulheres tivessem isso como algo inato, mas quando na verdade não é algo inato, é algo que se exercita e que se exige das mulheres desde meninas, é desde do brinquedo, da casinha, da vassourinha, da cozinhazinha, de cuidar de um neném. E quando a gente pensa nessa ascensão do movimento feminista, existe esse dilema, né, que é, nossa, se você diz para um cara que você é feminista, ele vai achar que você é inimiga dele. Como se o feminismo prejudicasse os homens, mas na verdade é o medo de se identificar enquanto feminista e perder a aprovação dos outros homens para um homem, e as mulheres com medo de se identificar feminista e perder também essa aprovação dos homens, quando na verdade o feminismo é um modelo que não pensa apenas nos privilégios femininos, como a gente vê nas bolhas mais reacionárias, mas sim o feminismo ele busca essa igualdade e justiça de gênero e racial, e isso se estende também
para os homens e os direitos masculinos, ou seja, é a busca de um equilíbrio em uma sociedade que pende ao patriarcal. E os homens precisam de novos modelos de afirmação que não exijam a construção de um outro como inimigo, ou seja, por que seu modelo de dominação não te permite se aliar ao feminismo? Por quê? Porque eu vejo isso como um inimigo. E esse inimigo não é só o feminismo enquanto movimento político. É o inimigo que é a mulher, é o símbolo do feminino, é a contraposição ao qual se define. E se existe esse oposto, isso justifica quem eu sou. Então, é necessário que esse embate continue existindo, quando na verdade não. A masculinidade se configura como um modo de ser, né? Uma espécie de performance, e o que a gente precisa é desse fim da virilidade como um objetivo. O mundo precisa de um tipo diferente de homem, e é um homem que seja bom, e a busca da bondade como uma essência individual. E quando a gente pensa em justiça social, igualdade de gênero, isso está relacionado à bondade. Então é necessário que homens entendam o feminismo enquanto movimento de algo para curar também uma masculinidade que faz os homens sofrerem pela dominação masculina e pelo patriarcado, porque isso gera uma pressão, uma pedra gigante nas costas que, no final das contas, está fazendo homens sofrerem nesse exato momento. E eles não podem sofrer em silêncio, isso é algo que precisa ser cuidado por todos nós, enquanto sociedade, homens, mulheres e pessoas de gêneros dissidentes. Mídia e cura. Desde criança, quando a gente consome mídia, existem os personagens que dominam pela força física e pelo abuso psicológico, ou seja, na base do grito, da reação, na base da explosão, dessa violência ritualizada que existe. E um homem não pode se desviar da sua besta interior. Pelo contrário, ele precisa se conectar e fazer uso dela. Então, quando a gente pensa em desenhos animados, super-heróis e principalmente desenhos que têm a luta como seu ponto principal, sempre existe essas pazes com a besta, mas não é umas pazes no sentido de trégua. É pazes no sentido de eu vou usufruir do seu poder e explodir esse poder. E no livro, a Bell Hooks coloca a dinâmica do Hulk como exemplo, né? Que é um monstro incontrolável que surge quando existe uma explosão de raiva, mas que depois esse indivíduo volta à sua versão racional e o que ele tem para dizer é: não era eu, é um alter ego. Quando na verdade as consequências desse monstro dizem respeito a essa pessoa. Da mesma forma que quando a gente perde a paciência, quando a gente faz algo sem pensar, quando a gente não tinha a intenção de machucar e acaba machucando, isso é sim nossa responsabilidade. E por isso que existe essa dinâmica do Hulk, pra gente entender que são dois entes que fazem parte do mesmo corpo, né? E por isso que a gente carece de uma mídia, principalmente pros meninos, que ao invés de ensinar a violência, o embate, o combate, ensine eles a amar, a se conectar com outras pessoas, a estreitar laços, ou seja, formatos de entretenimento e mídia e conteúdos que façam com que os meninos entendam a capacidade que eles têm de se conectar, de falar, expressar sentimentos, amar. E por isso que a gente consegue constatar também que essa falta do contato com o afeto faz com que seja muito comum que mulheres digam amar homens que elas não fazem ideia quem eles são ou que eles foram depois de um término, tamanho vazio da expressão sentimental que existe naquele indivíduo. Ou seja, a gente vive uma cultura onde homens não devem expressar sua dor, e isso é aprendido na infância. Homem não chora, logo homem sofre em silêncio, logo não se comunica, como a gente já disse aqui. E como que é a chave para cura dessa questão? É a coragem de quebrar o silêncio e falar sobre as suas dores, falar sobre a sua vulnerabilidade, e aí entra um ponto chave, que é: para isso é necessário que se escute e acolha esse sofrimento. Por quê? Porque as mulheres também precisam se despir do ideal de masculinidade para acolher a vulnerabilidade de um homem real. Tanto se fala sobre se relacionar com um homem desconstruído, mas a questão é: você está pronta para se relacionar
com um homem realmente desconstruído, que realmente vai mostrar suas brechas de vulnerabilidade, suas demandas emocionais e de afeto, e que realmente tá nesse caminho não por um coitadismo falso, dissimulado, que acontece muito, mas sim por uma vontade genuína de mudar e de se curar. Por isso que esse movimento de progressão dos homens e o acesso deles à vulnerabilidade, aos sentimentos e às emoções precisa passar também pela possibilidade de mulheres acolherem esse sofrimento enquanto sociedade, não só enquanto parceiras emocionais, parceiras relacionais. E por isso que precisa ser um movimento da sociedade em geral, e não só com as mulheres, mas sim de homens com outros homens, que sejam capazes de conversar entre si sobre a própria masculinidade. Porque o papel de mudança dos homens é dos homens. A masculinidade é um problema dos homens, e é algo que vai favorecer eles. Eles não estão fazendo isso apenas pelos outros. Então, ter esse contato da masculinidade, da criação de referências de homens para homens é muito importante para que a gente crie uma sociedade onde esses homens são homens reais, possíveis, e nisso as mulheres vão acolher mais por realmente perceber que os homens querem mudar, eles querem se curar. Integridade e amor. Os homens abdicam desde a infância da capacidade deles serem inteiros, ou seja, a primeira habilidade, a primeira lição de masculinidade é você aprender a se mascarar, usar essa máscara, ou seja, trair a si mesmo. Se você não trai a si mesmo, os seus sentimentos, suas convicções, mostra vulnerabilidade, você recebe punições severas, e às vezes podem ser punições físicas por não estar, se comportando como um homem, e às vezes podem ser essas punições de isolamento, de afeto. E nisso, homens não conseguem experimentar a alegria enquanto vestem uma máscara, porque a alegria não consegue fazer parte desse corpo, desse falso eu. É um falso eu que é incapaz de experimentar a felicidade. Ou seja, se experimenta, na verdade, a desonestidade com os próprios sentimentos, porque existe uma capacidade de dizer a verdade que foi mutilada. Por quê? Porque você evita punições e coleta os privilégios a partir das emoções silenciadas. E se você trai a sua própria capacidade sentimental, você se torna um ser humano incapaz de confiar no outro. Porque você pensa, será que tá todo mundo fazendo isso? Porque eu tô fazendo também? E parece que esse é o padrão, é o modo de se operar, logo, por que eu vou confiar em alguém? Aparentemente, eu não posso confiar nem em mim. Então o patriarcado nega essa capacidade de ser inteiro. E por não ser inteiro, acaba se fazendo o que a Bell Hooks chama de compartimentação. Ou seja, não se consegue usufruir das emoções e sentimentos em tempo integral, então não se pode não demonstrar sentimentos e emoções enquanto ser humano também. Então se elabora essa performance de micropersonagens onde, por exemplo, na igreja é possível chorar, e no futebol é possível ser feliz, e no trabalho é o lugar de demonstração de poder, e no relacionamento é o lugar de dissimulação, de parecer emocional. E às vezes isso se traduz na frieza, porque é o acesso emocional que se tem além da raiva. Então, é isso, é o famoso homem que não incomoda, mas que na verdade se abstém e não se posiciona de nada. E nisso, criticar a si mesmo é uma ferramenta necessária na construção de uma masculinidade que seja saudável e que seja ética. E não só criticar a si mesmo, como aceitar ser criticado e a partir da crítica ter a capacidade de mudar. Escolher amar e ser amado, e ao mesmo tempo você abdicar de ter razão para experimentar esse mundo do amor, né? E escolher a conexão ao invés do isolamento, ao invés do tratamento de silêncio, ao invés do ninguém me ensina, eu não sei como faz, é por isso que é assim. Então, é você se apropriar da sua personalidade, ao invés de se apropriar de uma personalidade encaixotada, única, disseminada da masculinidade, que é tipo aquela cena do Toy Story que tem um monte de Buzz Lightyear igual e que todos acham que são únicos, quando na verdade não. Então, se perde essa personalidade e esse fator de unicidade para corresponder ao ideal de uma masculinidade patriarcal. Então, é preciso que homens sejam íntegros e que tenham os seus sentimentos, os seus valores emocionais e éticos
em todos os âmbitos e cenários da sua vida. Quebrar essa dinâmica do Hulk, quebrar essa dinâmica do médico e do monstro, da compartimentação, essa dinâmica onde aqui eu sou uma coisa, lá eu sou outra, e usufruir de uma integridade, ou seja, de uma vulnerabilidade, de uma plenitude emocional que faz parte de uma masculinidade saudável e ética, que essa masculinidade que é ética e saudável, é onde os homens podem conhecer a felicidade, né? Homens que sejam vulneráveis e que escolham ativamente e por conta própria cuidar da própria mente, não porque a sociedade exige um papel X, Y ou Z, mas sim porque isso vai fazer bem para a alma, para o espírito, para ser uma pessoa melhor, para ser um homem bom, né? E tanto se fala de desconstruir a masculinidade e se pergunta muito, o que é a masculinidade de fato? O que são fatores que delimitam uma masculinidade enquanto diferencial? E homens bons são bons cuidadores, são bons tutores, são bons guardiões, conseguem dar cobertura, eles conseguem realmente instruir, eles conseguem realmente dar conta dos cuidados domésticos, emocionais, enquanto a sua parceira não consegue demandar essas noções de cuidado por conta da vida que a pessoa tem, ou seja, não é a capacidade de substituição, é a capacidade de remediar a falta que outro tem, a capacidade de reparar as coisas é uma capacidade intrínseca ao amor, ao invés de só deixar estragar e deixar estragado mesmo, é entender que as competências emocionais e sentimentais não dizem respeito apenas a uma parte da relação, mas sim a relação como um todo da qual se faz parte. Então, por amor, por vontade, por necessidade, por alegria, por felicidade, se exerce esse papel de cuidador, de tutor, de guardião, sabendo que a outra pessoa pode exercer esse papel também de cuidado, de tutoria, de guarda, porque não é porque é uma mulher, num caso de um relacionamento hétero, que ela não vai ter a capacidade de ser uma boa guardiã, uma boa tutora, de ter um conhecimento maior que um homem, mas que na cultura extremista, masculinista, um tanto radical, o movimento Red Pill e tudo mais, se coloca a mulher nesse lugar de um homem menor, um ser humano menor. E a gente precisa chegar a uma conclusão enquanto sociedade que é: os homens estão mal e não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer e não encontram refúgio e acabam recebendo não só os privilégios da masculinidade, ao mesmo tempo que eles não recebem as promessas de poder da masculinidade. Porque a gente vive numa sociedade capitalista que massacra, que não entrega isso. E que às vezes o viés de obtenção de poder vai para violência física, para agressão. Então a gente precisa de homens que estejam no caminho da cura. E muito se fala, pô, eu enquanto homem, quando eu abri os meus sentimentos, eu não recebi um acolhimento, eu não recebi respeito, eu não recebi sentimento, eu recebi a rejeição de outras mulheres. Isso é porque o machismo atinge tanto homens quanto mulheres, e nisso se cria essa dinâmica, onde os homens acreditam que são destinados a serem predadores, e algumas das mulheres acreditam que elas são destinadas a serem presas. Logo, elas não acolhem por não ver um predador naquele homem. Mas a questão é, você homem não quer ser um predador pro seu bem, pro exercício da sua humanidade enquanto um todo. Então, seja vulnerável, tenha essa coragem de ser rejeitado, porque esse é o caminho heróico da cura da masculinidade. É ser vulnerável e perceber como o mundo reage a isso, e isso vai fazer com que você entre em conexão com seus sentimentos e perceber, existe dor nisso, mas é uma dor de se sentir vivo, e não uma dor de colocar uma máscara e não ser quem você é. E faça por você, porque em algum momento você vai encontrar pessoas que vão acolher esse homem possível, vão ser os seus amigos, e as mulheres que desejam esses homens existem, e elas precisam muito desses homens, porque existe um heteropessimismo gigantesco, e por isso que muitas mulheres, por terem sido violentadas, por terem tido experiências desagradáveis, não confiam de primeira no caminho de cura de um homem, que às vezes é só vitimismo, oportunismo e manipulação. Então faça por você, porque se você tem convicção que esse é o caminho correto para melhora,
esse é o caminho de se tornar um homem bom, que é um homem que ouve mais do que fala, é um homem que reflete sobre os seus próprios comportamentos, é um homem que se educa ativamente sobre a realidade das mulheres politicamente, é um homem que ouve mulheres, que realmente vai ouvir músicas de mulheres, ler mulheres, que vai ver protagonistas femininas e que vai buscar isso e que não vai ficar nisso de cultura woke, colocaram mulheres para serem protagonistas, sendo que a gente precisa consumir o que as mulheres fazem, escrevem e expressam para entender a dimensão de como a nossa sociedade se porta com a diferenciação de gênero. E homens que intervêm em comportamentos misóginos, mesmo quando não tem uma mulher presente, que trabalham duro para reconhecer esses comportamentos misóginos em si e que desafiam esses comportamentos neles mesmos o tempo todo, porque eles são homens bons, porque eles acreditam na bondade e que isso é algo bom de se fazer para si e para todos que estão ao redor, que realmente a dominação masculina não é o caminho da bondade, mas sim a equiparação de gêneros enquanto sociedade e a gente transcender essa cultura da diferenciação de gêneros. E esse é o caminho de cura para a masculinidade. Eu aconselho lerem o livro A Vontade de Mudar, da Bell Hooks. Foi um livro que eu reli durante o mês de agosto e postei lá no Instagram alguns vídeos, tem nos destaques lá, masculinidade, vocês podem ver os vídeos, que são bem legais, e é um livro que me ajudou bastante quando eu estava me entendendo, uma pessoa trans, não binária, e porque o machismo está em todas as possibilidades de gênero, e é necessário vigiar e fazer a manutenção disso o tempo todo para se tornar uma pessoa melhor e se afastar desse regime do patriarcado e da dominação masculina e caminhar, né, em busca de um mundo mais justo, mais igualitário.